maravilha. Isaías 38, para a glória de Deus. A cura do rei Ezequias. Quem achou diz aleluia. Isaías, capítulo de número 38, verso 1 até o verso de número 8, nesta noite. Quem achou diz graças a Deus. Isaías 38, verso 1. Estende a Bíblia para o fala, Senhor Jesus, me abençoa nesta noite, conforme a sua palavra. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs, Isaías 38, que diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, e que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol por 10 graus que já havia declinado. Tá bom até aí, meus irmãos? Estende as mãos para o céu, fala: Senhor Jesus, recebo de bom grado a sua palavra ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Observe, meus irmãos, que a enfermidade está intimamente sempre correlacionada com o pecado, né? O pecado é a fonte de toda desgraça, miséria, males, enfermidades, doenças, né? E todo tipo de coisas más que acontecem na face da terra. E observe que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? E todas as coisas más que temos praticado atrai males, enfermidades, problemas, né? E tudo mais. E observe que o profeta foi enviado ao rei para levar uma palavra de aviso e uma palavra de correção. Observe. E essa não era uma doença comum, normal, né? Peculiar. Não era uma doença satânica, diabólica, lançada por Satanás ou pelos seus demônios, mas era um juízo divino sobre o rei. É certo que esse rei, entre os demais reis de Israel, era um dos melhores, se não o melhor, exceto Davi. Mas, como ele disse aqui na sua oração, viveu com interesse de coração, né? Viveu com fidelidade e fizera o que era bom, agradável aos olhos do Senhor, né? Era realmente um homem íntegro, né? Era uma coisa de se admirar na face da terra, onde tem a maioria de hipócritas, principalmente agora no século 21. Mas observe que esse homem tinha vivido uma vida, né? Em relação aos demais, era uma vida, como se diz, honesta. Já os seus ancestrais, o seu pai, o seu avô e os demais reis de Israel, ou de Judá, ou da parte do próprio Israel, que era a parte norte, né? Fazia muitas coisas ruins, males, e adentrava muito a idolatria. E ele não. Mas mesmo assim ele tinha um problema sobre ele. Ele tinha pecado sobre ele. Não um pecado externo que pudesse ser visto. Ele não andava aos pés do santo, idolatrando. Ele não andava debaixo dos deuses do Assírio, mas o pecado estava na alma, no íntimo, no interior, no coração. E por isso veio o mal. E por isso veio essa úlcera incurável pela medicina humana. Observe. Ele tinha uns pecados guardados na sua alma, no seu íntimo, no seu interior. E Deus então queria avisá-lo. Então Deus lançou um juízo sobre ele, né? Porque, meus irmãos, quando você faz uma
oração para que Deus cure o enfermo que está lá fora, ouvir o pecador, Deus não tem relação com ele, ele não tem relação com Deus. Então Deus, querendo esta relação, querendo mostrar a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, então cura ele instantaneamente, através de uma simples oração. Agora eu e você e Ezequias, que estamos dentro da casa divina, já é diferente. Entende? Não é a mesma relação. Deus quer mostrar para ele a sua graça, o seu amor e a sua cura. Para nós não, nós já sabemos da cura divina. Nós já recebemos muitas vezes, N vezes, a cura do céu. Mas Deus vai prezar sempre a sua alma, vai prezar sempre o seu povo, vai prezar sempre a sua relação e a sua correlação com ele. Então, por isso, vem mazelas, males de enfermidade sobre nós, como um aviso, como uma revelação, como Deus estivesse falando ao nosso coração: mude o caminho, mude a estrada, mude a direção, este mal está sobre ti, como um juízo, como um aviso, como uma visão, como uma revelação, como um entendimento que você tem que mudar, é a nossa relação, que você tem que mudar esse estado de vida, que você tem que mudar o íntimo da sua alma e do seu coração. Uma vez Paulo deixou um enfermo para trás. Observe. Um dos seus obreiros ficou para trás enfermo. Paulo não tinha o dom da cura. Paulo não tinha a unção da cura. Paulo não tinha a oração intercessória. Paulo não era um dos apóstolos de Cristo Jesus, que Deus fez pela mão deles milagres extraordinários. E por que um ficou para trás? Você entende? Aquele que ficou para trás já tinha relação com Jesus de Nazaré. Paulo não podia fazer nada em relação a isso. Era ele e Deus. Era Deus e ele. Era uma relação pessoal entre Deus e o seu servo, entre pai e filho. Como também o pai, meus irmãos, vai corrigir os seus filhos, assim também o nosso Deus corrige o seu povo, a sua igreja e os seus servos. Estava também corrigindo ou tentando corrigir a Ezequias, o rei de Judá. E observe que veio uma úlcera sobre ele. O mal, uma enfermidade que não podia ser curado por absolutamente nada. E observe, meus irmãos e minhas irmãs, que quando ele está acamado no seu quarto, no seu palácio, então veio a ele o profeta Isaías e lançou um juízo, uma palavra de juízo, e disse: põe a tua casa em ordem. Ora, se é para botar a casa em ordem, porque existe um mal. A casa não estava em ordem, porque se estivesse a casa em ordem, então não necessitaria desta repreensão divina. Põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Vai morrer e vai morrer logo, imediatamente. Então observe que ele, sabendo que aquilo é uma palavra real, verdadeira, e não ia falhar, então ele virou o rosto para a parede. Observe, justamente tentando reconhecer o seu pecado e a sua transgressão. Então ele vira para a parede e faz um clamor e faz uma oração, lançando em Deus, a sua pouco merecimento que ele tinha, ele dizendo: eu vivi em fidelidade, em honestidade, servia ao Senhor de todo o coração, servia ao Senhor com toda a integridade da minha alma, servia ao Senhor com interesse de coração, e tenho feito o que é reto, o que é bom e o que é honesto aos seus olhos. Então ele revestiu a sua oração, com uma roupagem de sinceridade, de interesse. E é claro que Deus amou isso, e Deus sempre vai gostar disso. Não que ele não fosse impecável, não que ele não tivesse muito pecado, mas ele lançou em Deus, disse muitas as vezes: eu tenho vivido desta forma, eu tenho vivido em interesse, eu tenho vivido desta maneira, agradando o Senhor todos os dias da minha vida. Então Deus, aleluia, olhou para a sua oração, viu as suas lágrimas, viu a sua fé e revogou aquele ditame, aquela lei divina que tinha lançado sobre ele, e disse: você não vai morrer agora, mas vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Observe, Deus tinha dado uma lei mortal sobre ele,
tinha dito, tinha revelado que ele não viveria mais. Por quê? Porque Deus queria que ele entendesse, que ele voltasse, que ele compreendesse, né, qual era o coração divino, onde o coração divino estava posto. Por isso, quando a revelação veio, ele disse que ele era o Deus de Davi. Observe. Eu sou o Deus do seu pai, Davi. Então, observe que Deus está tentando falar algo com ele. Se você viveu, mas você viveu como o seu pai Davi. Da forma que ele viveu. Observe. Depois ele disse, você vai ter mais 15 anos de vida, mas também eu vou livrar a cidade. Entende? Eu vou livrar a ti, mas eu vou livrar o meu povo. Eu vou livrar a cidade. Observe, meus irmãos, que Deus sempre vai estar com o coração ligado ao seu povo, com o coração ligado à sua igreja, com o coração ligado aos seus servos e às suas servas. Deus não ama somente um, Deus não ama somente dois, Deus não ama somente três, Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, Deus ama os seus servos e as suas servas, e o coração de Deus está ligado ao seu povo, o coração de Deus estava ligado a Israel, o coração de Deus estava ligado a Judá, o coração de Deus estava ligado ao reino do norte, a Samaria, o reino de Deus, o Senhor nosso Deus está ligado à sua igreja, está ligado aos seus servos e às suas servas, e justamente esse era o problema de Ezequias. Ele vivia honestamente, retamente, mas tinha uma falha em relação a amar, aleluia, o povo de Deus. Entende? E assim você volta ao profeta Samuel. Ele disse uma palavra interessante, ele falou, longe de mim cometer este pecado, né, de não orar por vós. Então a gente, muitas vezes, faz o que é reto, está na casa de Deus, faz todas as liturgias completamente adequada à lei divina e à lei mosaica e à lei da Escritura Sagrada. Mas muitas vezes nós falhamos justamente aí. O nosso coração está desligado para com o povo. E se nós amamos a Deus, com certeza nós amamos o seu povo. Se nós amamos a Deus, nós amamos os seus servos. Se nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos também. Não há forma de você amar a Deus e isso não recair sobre o povo, recair sobre a igreja, recair sobre os irmãos, recair sobre as irmãs. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, era justamente onde tinha um vácuo, uma lacuna grandiosa dentro do coração de Ezequias. Ele não estava amando o povo como a Davi, ele não estava amando o povo como o próprio Deus, ele não amava o povo como o próprio Jesus de Nazaré. Por isso também, se você voltar a Apocalipse 3, 2, né, a igreja de Éfeso, a primeira igreja, disse para retornar ao primeiro amor. Em fé estava tranquilo, em buscar a Deus estava tranquilo, mas tinha um problema na igreja. A igreja não amava a Deus como antigamente. Porque amar a Deus, meus irmãos, né, isso se reveste em amar os irmãos. Entende? Não tem como você amar a Deus e desprezar os irmãos. Não tem como você amar a Deus e não amar os irmãos. Porque senão seria um amor falido. Seria um amor que não era real e nem verdadeiro, né? Acontece com nós muitas vezes na nossa religiosidade. Nós oramos, nós jejuamos, e para nós está bom, para nós está ok, para nós está maravilhoso, mas para Deus não está, porque além de orar, além de jejuar, além de vigiar, além de ler as Escrituras, nós temos que continuar batalhando, clamando, orando, pregando, aconselhando, fazendo isto pelo povo de Deus, porque Deus está com seu coração ligado ao seu povo, aos seus servos e à sua igreja, e não existe amor divino em nós, se nós não amamos os nossos irmãos também. Palma de vitória para Cristo Jesus. Quando nós estamos aí no capítulo 38, você observa então uma revelação divina.
Quando chega no capítulo 39, nós temos aí o louvor de Ezequias, dele agradecendo a Deus, louvando a Deus por essa cura maravilhosa. Mas quando você chega mais na frente, no capítulo 40, nós temos então uma profecia, uma promessa sobre o Messias de Israel. Então você entende? Então Deus então está dizendo, eu então virei eu mesmo, né, para socorrer o meu povo, eu mesmo vou apacentar o meu povo. Observe então que no capítulo 40 em diante, você tem uma revelação da vida do Messias. O Messias vai fazer justamente isso. O Messias vai amar a sua igreja de tal forma, de tal maneira, que vai morrer no Calvário pelo seu povo. É um amor real, é um amor verdadeiro. Ele morreu para glorificar a Deus, mas morreu também, exclusivamente, para perdoar os nossos pecados, para que a bênção de Deus também fosse repassada para nós, não só a bênção da salvação, mas a cura, mas a paz, mas a felicidade, mas o livramento da possessão de Satanás, das algemas de Satanás, dos ditames de Satanás e de todos os males que Satanás tem criado sobre a humanidade. É amor real, é amor verdadeiro, e Ezequias estava com essa grande lacuna dentro do seu coração. Observe, ele fazia muitas coisas excelentes diante de Deus, né? Fazia muitas coisas gloriosas, mas havia um egoísmo dentro do seu coração. Como hoje no século 21 também, as pessoas dizem, eu não posso ser cristão lá em casa, eu tenho que congregar, eu tenho que ter uma igreja, eu tenho que participar de um grupo, eu tenho que me correlacionar com outras pessoas, com os demais irmãos, é claro. É justamente isso que vai denotar que o amor de Deus está em sua alma e em seu coração. Quando você participa da igreja, quando você participa de um grupo. Por isso Jesus, quando chegou, já chamou 12 e já colocou o seu derredor. Ele não tinha poder para fazer a obra sozinho. Ele não tinha condições de fazer a obra sozinho. É claro que tinha. Mas ele concedeu os dons aos 12 logo. Depois concedeu a mais 70 os dons. Dizendo, eu posso fazer sozinho, mas vós também tem que fazer juntamente comigo, porque justamente o amor de Deus é derramado em nossos corações, através dos dons, através do Espírito Santo que Deus tem nos concedido, não só a um, não só a dois, mas a todo o povo de Deus, a toda a igreja de Deus, como Moisés também repassou os dons para os 70, e dizendo, tomara que todo o povo de Deus fosse profeta também. Observe. Então, as pessoas são egoístas em si mesmas, né? Os desigrejados são egoístas em si mesmos, dizendo, não preciso da igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso dos obreiros, eu não preciso dos irmãos, eu preciso só de mim mesmo, eu e Deus, Deus e eu. Não é amor divino, não é desta maneira. O amor de Deus não é desta forma. Ainda que você pense que é amor, mas é egoísmo em sua alma e em seu coração. O amor de Deus, ele vai contagiar. A fé é contagiante, a unção é contagiante, o poder de Deus é contagiante, tudo em Deus é contagiante, contagia a todos que estão próximos, a todos ao derredor. É como se você ligasse esta luz e ela não pudesse afetar a todos que estão aqui dentro. Quando você liga essa luz, ela vai ao norte, vai ao sul, vai ao leste, vai para baixo, vai para cima. Todos que estão nessa localidade vão ser afetados por esta luz, e assim também, se o poder de Deus cair sobre esta igreja, não recai só sobre mim, recai sobre você, recai sobre essa criança, recai sobre os pastores, recai sobre as cadeiras, recai sobre quem estiver aqui, até mesmo se o animal irracional entrar aqui, recai sobre ele, também é contagiante o amor de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. Assim também o amor divino sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Observe, não tem como Deus se manifestar de outra forma. Porque o nosso Deus não é um Deus mesquinho. O nosso Deus não é um Deus pequeno. É um Deus que irradia luz, como o sol irradia luz também.
É um Deus que irradia o seu poder e a sua glória. E observe, mas Ezequias tinha esse problema, esse egoísmo em sua alma, esse egoísmo em seu coração. E depois que ele foi curado, o profeta voltou a ele e disse: olha, tem mais uma palavra do Senhor para você. A nossa nação vai ser exilada para a Babilônia. Todo o seu ouro, toda a sua prata, os seus filhos, os seus netos, os seus netos, vão ser todos escravos do rei. Tudo o que tem aqui vai ser derrubado, deteriorado. A destruição virá sobre todo esse povo. Será escravizado. Ele disse: boa é a palavra. Não tem que falar. Porque não vai acontecer nos meus dias. Vai acontecer após a minha parte. Observe então que ele não estava interessado no povo de Deus, ele estava interessado nos seus dias. O que ia acontecer com ele? O que ia acontecer na sua gestão? Então ele não estava preocupado com o povo em si mesmo. Porque se fosse de outra forma, de outra maneira, ele rasgava as vestes de novo. Virava de novo o rosto para a parede e clamava de novo: tem misericórdia dos meus filhos, ó Deus. Tem misericórdia dos meus netos, ó Deus. Tem misericórdia do seu povo, ó Deus. Não deixa isto acontecer. Pegava na mão do profeta e falava: vamos clamar para que Deus use de misericórdia para com este povo também, ainda que não seja nos nossos dias, mas esse povo lá na frente vai sofrer. E assim Deus, então, meus irmãos, não estava em parte com este grande homem de Deus. Entende? Como diz o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor. Ainda que eu profetizasse, mas se não tivesse amor. Ainda que eu fizesse qualquer tipo de barulho, ou fizesse então os montes, por minha fé ser transportado de um lado para o outro, mas se não tivesse amor. Então observe, Deus está interessado, meus irmãos, nas nossas vidas. Os judeus falaram: Senhor, eu quero o sinal. Isso é o sinal da ressurreição. É o sinal da vida. É o maior sinal que eu posso dar. É a melhor coisa que eu posso vos dar. Eu posso dar para você muitas coisas, mas a coisa mais excelente, mais gloriosa é a sua vida, é a sua salvação, é a sua eternidade, é vida e vida é abundância, é o poder da ressurreição sobre vós. Não tem coisa mais excelente do que o poder da ressurreição sobre a sua igreja. É o maior sinal, é o maior prodígio, é o maior milagre, é a maior maravilha. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, é o poder da ressurreição sobre nós, sobre o seu povo. Ah, meus irmãos, Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, Deus ama os seus servos e as suas servas. Deus não está muito interessado em outras coisas mais. Só que a gente muitas das vezes não consegue enxergar isso. Né? A gente está preocupado com o bem-estar, né? O que vai comer amanhã, o que vai vestir amanhã. A gente está preocupado com muitos afazeres. E Deus também está preocupado com todas essas coisas, mas disse: eu vou te dar a cura, mas eu vou livrar o meu povo também. Eu vou livrar você da morte, da enfermidade, do mal, mas também vou livrar o meu povo. Vou livrar essa cidade. Observe aí no verso de número 8, se não me engano. Leia aí comigo. Verso de número 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Viu? Onde o coração de Deus está. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais amor pelos irmãos você terá.
Quando você começar a desgostar do povo de Deus, da igreja de Deus, do servo de Deus, ainda que com imperfeições, então é porque você está vazio. O egoísmo começou já a penetrar o seu coração e a sua alma, como penetrou o coração de Ezequias. Não me importo, não. Não vai ser no meu dia esse mal. Como os governos, né, meus irmãos? Sempre pega a culpa e tenta lançar sobre o outro governo. Não, a culpa foi dele. Ó. Ele comete e joga para o outro. Então, está notório que ele não tem amado o povo. Claro que não tem. Entende? Fica bem lícito que não tem amado de forma nenhuma, é só interesse de poder e de governo. Mas aí quando você chega no capítulo 40 de Isaías em diante, após o louvor de Ezequias, que é no capítulo 39, então você vê que Deus vai falar sobre o Messias. Aí, meus irmãos, é o amor real, é o amor verdadeiro, é o amor sacrificial, é o amor de Cristo Jesus. Se você, não tem este amor em sua alma e em seu coração, mas eu tenho. E eu mesmo, com o meu braço poderoso, com o meu braço glorioso, vou lançar o Messias sobre o povo. Observe. E agora ele dá uma profecia, uma revelação, uma promessa do Messias do capítulo 40 para em diante. Começa as revelações sobre o Messias. Então Deus demonstrando, um profundo abismo entre o egoísmo humano e o amor divino. O orgulho humano, e o amor divino. Assim também foi com Satanás e seus demônios. Eles estavam muito interessados em si mesmos. Eles estavam muito interessados com o seu próprio eu, com o seu próprio orgulho. E fizeram uma rebelião. Dividiram os céus. Uns para um lado e outros para o outro. Dividiram os céus. Observe. E viraram o inimigo, dos seus próprios irmãos celestiais. Então você pode ver que aí não estava o amor divino sobre eles. Quando eles, então, dividiram-se em dois grupos. Porque a igreja de Deus é justamente em oposição, a todo tipo de egoísmo, a todo tipo de orgulho que está dentro da alma, porque aí está a fonte do pecado original. É o amor a si mesmo, diz Cristo Jesus. Aquele que a mesmo se humilha, será exaltado. Aquele que a mesmo se exalta, será humilhado. Observe. Porque o amor a si mesmo é a raiz de muitos males. Hoje a gente vê muita pregação, muito curso, muitas palavras lançadas de você tem que amar você mesmo. Acima dos demais. Cuidar de você mesmo, acima dos demais. Até certo ponto isso aí tem uma verdade, mas não é a verdade primordial. Não é a verdade principal. Porque senão você vai cair no abismo de orgulho, no abismo de egoísmo, e vai colocar a sua pessoa em maioridade em relação aos demais. Vai colocar o seu ego em relação aos demais. Vai colocar a sua vida em relação aos demais. E a soberba da vida é justamente o que traz o pecado original, Os deleites desta vida, a soberba da vida é que traz o pecado original sobre as pessoas. As pessoas têm amado a si mesmo mais do que todos os demais, Mas só que isso é pregado, hoje no século 21, de todas as formas, de todas as maneiras, E o perdão não é mais aceito.
E justamente nós não estamos uns contra os outros. Nós estamos aqui justamente para ajudar uns aos outros e mostrar o caminho da bênção, o caminho da salvação e o caminho da paz. Eu sei que muitos não encontrarão. Eu sei que muitos rejeitarão o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso aí eu sei, é notório, é fato, é uma coisa real e verdadeira. Mas todos quanto se quebrantar, todos quanto voltar, todos quanto reconhecer o amor de Deus na pessoa divina de Cristo Jesus, então esse será abençoado. Certo? Porque não tinha como Deus demonstrar o seu amor, né? Não seria possível uma expressão de amor maior do que a cruz. Em toda a sabedoria divina, a maior expressão que ele encontrou foi enviar o seu filho para morrer na cruz em prol do seu povo. Isto é a fonte do amor divino. Não tem mais como Deus recorrer para outro lugar. A cruz é a maior expressão do amor divino. Toda a sabedoria divina está empregada na cruz. Todo o amor divino está empregado na cruz. Toda a graça divina está empregada na cruz. Não tinha como, em seu coração, em sua sabedoria, em seu íntimo, em seu interior, Deus expressasse amorosamente, a não ser pela cruz. Não tinha outra maneira. Então, se recusarmos a cruz divina, nada mais nos resta senão um juízo divino. Entende? Porque a cruz é a expressão mais profunda. É tanto que Paulo usou a palavra graça, né? Uma palavra mais poderosa do que até a palavra amor. Uma palavra até mais profunda do que a palavra amor, graça. Graça sobre graça. É o amor divino mais profundo, revelado na cruz divina. E isso não estava no coração do profeta, do rei Ezequias. Podia estar de alguma forma, mas estava superfluamente. E era justamente isso que Deus queria cobrar dele. Deus recorreu a este mal, a esta enfermidade, a esta úlcera sobre ele, para que essas fichas caíssem. Assim também Deus cobrou de Jonas. Assim também Deus cobrou de Pedro. Pedro disse: Pedro, quando você se converter, então cuida dos meus irmãos. Observe. Quando você se converteu, eu sei que você não está preparado agora, não está convertido agora, mas quando você converter isso, então cuida dos irmãos, cuida das irmãs. Observe. E Pedro seguiu o seu caminho e foi até o final. Porque Deus está com o seu coração voltado aí. Deus tem uma igreja para abençoar. Deus tem uma igreja para curar. Deus tem uma igreja para endireitar. Deus tem uma igreja para guiar. Deus tem uma igreja para salvar. Deus tem uma igreja para glorificar. Não só um, nem dois, nem 10, mas uma igreja, um povo. E Deus não pode deixar ninguém fora do aprisco. Mas o coração de Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados e voltem para a cruz divina de Cristo Jesus. Onde está a maior profundidade do amor divino? Ele foi curado. Observe. Porque ele clamou e orou. E em certa medida ele tinha crédito com Deus. Entende? Ele não era total desprovido como muitos no século 21. Ele tinha uma relação profunda com Deus. Ele tinha crédito com o Senhor. Entende? Ele tinha vivido honestamente, de toda a alma, de todo o coração, profundamente. Agradando ao Senhor muitas as vezes em sua vida. Tinha feito uma reforma gloriosa em Israel. Devido ao seu pai, devido ao seu avô, ter colocado Israel em profunda idolatria, ele fez uma correção em relação a isto. Ele corrigiu, né, muitas coisas depravadas que seus próprios pais e avô tinham feito em Israel.
mas Deus estava seguindo para a perfeição da pessoa de Cristo Jesus. Observe. E é claro que Ezequias não chegava nem rabiscar este amor divino. Entende? Ele não chegava nem rabiscar um apóstolo Paulo. Ele não chegava nem rabiscar um apóstolo Pedro. Ele não chegava nem rabiscar aos apóstolos do Senhor e aos homens que Deus tem levantado após ele, aleluia. Mas ali Deus queria corrigir a sua alma e o seu coração para que o amor divino se aprofundasse cada vez mais. Ele era um rei, ele era um príncipe, né? Ele estava posto naquela posição para cuidar do povo de Deus. Ah, meus irmãos, ah, minhas irmãs, o que será dos nossos políticos, meus irmãos? O que será deles? Que foram escolhidos a dedo divino para cuidar do povo, não tem cuidado. E o que será dos nossos pastores e obreiros, meus irmãos? Que tem sido escolhido a dedo para orar pelo povo e não tem orado, cuidar do povo e não tem cuidado. E onde vai comparecer os nossos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes? Não só do nosso Brasil, mas eu estou falando em relação ao mundo inteiro. Senhor, você vem aqui, você vai cuidar deste povo. Você vai cuidar daquela região. Você vai cuidar daquele estado. Você vai cuidar daquela cidade. Você vai cuidar daquela nação. E aí não tem realizado o propósito do coração divino. Eu acho que Deus não está muito, né, meus irmãos, animado com eles. Se Deus corrigiu Ezequias e os nossos irmãos, o que é que você acha? Se Deus corrigiu o rei Ezequias, que era o maior rei, era o segundo maior rei de Judá, e os nossos governantes, onde pararão, meus irmãos? Você entende o que eu estou falando? Porque Deus quer que os nossos governantes amem o povo. Deus quer que os pastores amem o povo. Deus quer que os obreiros amem o povo. Deus quer que a sua igreja ame o povo. Deus quer que nós cuidemos do povo. É aí onde o coração de Deus está. Deus não quer perder a sua criatura. Deus não quer perder os seus servos. Deus não quer perder as suas servas. Deus não quer ver os seus servos sendo maltratados. Deus não quer ver o mal, a desgraça, a miséria, a guerra vir sobre os teus servos. Mas muitos não estão entendendo, não estão compreendendo. Está pensando que os servos de Deus, que o povo de Deus, né, que a humanidade divina é como se fosse uma mercadoria. Não estão entendendo que eles estão lidando com almas, que eles estão lidando com sentimentos, que eles estão fazendo, muito deles estão fazendo o povo sofrer, perecer, morrer, sucumbir. E não estão entendendo. Assim também como Ezequias não estava muito a entender e a compreender. Sabemos que ele foi um rei excelente em relação aos demais. Isso é fato. É fato que Deus respondeu para a sua oração em cima do seu próprio mérito. Se eu tenho vivido assim, e Deus confirmou que era realidade, porque senão não tinha respondido. Eu disse, eu ouvi as suas lágrimas, mas também eu ouvi a sua oração. E a oração dele foi em cima dos méritos dele. Sim ou não? Ele não falou assim, usa de misericórdia. Ele não disse, eu uso de benignidade. Ele disse, Senhor, eu tenho vivido desta e desta e desta e desta forma. É uma oração argumental, recheada, né, de merecimento que ele tinha para com Deus. E mesmo assim, Deus respondeu e lhe acrescentou 15 anos de vida. Mas Deus queria mais. E Deus sempre vai requerer mais da sua pessoa.
da minha pessoa, dos nossos governantes. Por isso, o apóstolo Tiago disse: não quereis ser mestre, porque se você for ser mestre, a cobrança será maior. Quanto mais você tiver nas suas mãos, mais Deus vai requerer. Se você não tem nada, Deus não requererá nada. Se você tiver 10, Deus requererá 10. Mas se você tiver 1000, Deus requererá 1000. Entende? Deus requererá de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso dom, de acordo com nossa posição, de acordo com o nosso estado, de acordo com nós estivemos lá em cima, Deus cobrará mais. Se nós estivermos lá embaixo, Deus cobrará menos. Se nós estivermos aqui na meia medida, Deus cobrará também na meia medida. Porque Deus é justo. Você entende ou não entende? Então, se tem pessoas, né, que foi designada para guiar o povo, para abençoar o povo, para cuidar do povo, e não o fizer, então com certeza a mão divina estará sobre ele, como esteve sobre a vida do profeta e do rei Ezequias. Mas será que eles vão ter o argumento, meus irmãos, da língua? Vivi inteiramente. Aí eu quero ver. De coração inteiro diante de ti. Fiz o que era bom, o que era justo. Será que eles vão ter esse argumento? Será que eles vão ter esse crédito diante de Deus? A senhora, eu fui honesto em sua presença. Eu vivi com o coração inteiro. Quando ele disse, meus irmãos, que ele viveu com o coração inteiro, ele está dizendo assim: eu nunca fui hipócrita. Sabia disso? Porque o hipócrita, ele sabe de uma coisa, mas ele diz outra. Ele sabe de uma coisa, mas ele vive de outra forma. Ele disse: não, eu vivi de acordo com o meu coração. Eu vivi de acordo com a luz que eu tinha. Eu vivi de acordo com a revelação que eu tinha. Eu vivi de acordo com a revelação que eu tinha. Eu vivi de acordo com o entendimento que eu tinha. Eu vivi de acordo com o que o Senhor me guiava. Eu nunca fiz nada contrário à minha alma e ao meu coração. Eu nunca falei contrário àquilo que eu sabia dentro do meu coração. Quando ele fala assim, eu vivi inteiramente de coração diante de ti, ele está dizendo, a hipocrisia nunca entrou em meu coração. Eu era um homem, sempre fui um homem verdadeiro, por dentro e por fora. O que falava a minha boca, então imaginava o meu coração. Meu irmão, eu quero ver agora no século 21. Eu quero ver onde vão comparecer as grandes multidões de líderes, tanto dentro como fora da igreja. E vai poder fazer esta oração. Dizer, eu vivi sem hipocrisia. Eita, eu quero ver, viu, Jesus? Quem pode falar isso na terra dos viventes no século 21? Né? Eu vou dizer logo, bata logo, Senhor, que eu não tenho nem palavra. Eu não tenho nem argumento, nem oração. Pode. Passa logo a espada. Né? Pode levar logo. Faz igual o missionário Priscila no monte. Corre, meu marido, que eu já estou morto, já morri. Já levei um tiro, estou sentindo mais minhas pernas, vou fazer igual ela. Já estou morto, Jesus, pode ir para frente, que já morri, pode ir para frente lá, cuidar dos outros, ajuizar os outros, porque eu já morri, já estou sentindo, mas nem minhas pernas não estou sentindo mais. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Palma de vitória para Jesus de Nazaré, que é poderoso para abençoar o seu povo e a sua igreja nesta noite. Quem crê diz aleluia. Meus irmãos, de tal forma, de tal maneira, que você pode vencer uma batalha contra qualquer pessoa, mas para você vencer uma pessoa que cuida do povo de Deus é complicado. Você entende? Porque um homem que tem trabalhado em relação a Deus, à sua igreja, ao seu povo, aos seus servos e servas, né? Você batalhar contra um homem desse, praticamente a derrota já está sobre a sua tenda.
né? Por isso ele disse para a gente não maltratar os profetas de Deus, porque os profetas de Deus cuidam do povo de Deus. Por isso Paulo caiu na estrada de Damasco, né? Porque ele perseguia a igreja de Deus, né? E aí quando Jesus reclamou com ele, né? Então Jesus reclamou em relação à igreja, em relação ao povo, dando a denotar, né, que quando se persegue o povo de Deus, então é como está perseguindo o próprio Cristo em pessoa. Porque ele me disse: Paulo, por que tu persegue a igreja? Ele podia ter dito: Paulo, por que tu persegue a minha igreja? Ele podia ter dito: Paulo, por que tu persegue os meus servos, as minhas servas, os meus discípulos, as minhas discípulas? Não, disse: Paulo, porque tu me persegues. Mas Paulo nunca perseguira a Jesus pessoalmente. Ele perseguia a igreja, o povo, os cristãos, os discípulos, os apóstolos, né? Mas quando veio a palavra de repreensão sobre ele, ele disse: Paulo, porque tu me persegues. Porque perseguir o povo de Deus é a mesma coisa que perseguir o próprio Deus em pessoa. Entende, meus irmãos? Porque o amor de Deus está lançado sobre eles. Porque a graça de Deus está sobre eles. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre eles. De tal forma, de tal maneira que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele cortou somente um pedaço da sua vestimenta. Porque ele sabia que Saul estava revestido com o Espírito Santo de Deus. E tocar e ferir Saul era como se estivesse ferindo o próprio Deus que ungiu a ele, rei de Israel. Entende ou não entende? O Espírito Santo de Deus está ali. A glória de Deus está ali. A unção de Deus está ali. Esfaquear aquilo ali, perfurar aquilo ali, é a mesma coisa de perfurando o próprio Deus em pessoa. Entende ou não entende? E por isso alguns têm caído do cavalo por aí. Ele não está entendendo. Eu vou me levantar contra aquele, é só mais um. E muitas vezes não é. Eu já matei um, já matei dois, já matei três, já matei quatro, vou matar aquele também. Aí muitas vezes não é. Igual no Pessoa tinha um lá que batia em pastor direto. Pegava os pastores, quebrava a cadeira na cabeça dos pastores. Era um gigante, um anaquinzão, portão de alto. Terça-feira eu pegava a doutrina na Deus e Amor do Pessoa. E as cadeiras de plástico naquele tempo, né? As cadeiras de plástico, nós botava lá. Ele disse: eu vou pegar a cadeira, quando ele começar a pregar a doutrina, eu vou quebrar a cadeira dele também. Aí, beleza. Comecei a pregar a doutrina na igreja. O bicho levantou para pegar a cadeira. Quando levantou, não sentiu mais as pernas. Igual a pessoa disse: não estou mais a minha perna. Aí não conseguiu levantar. Ficou sentado. E aí, eu não parava mais de pregar, não. Ele querendo ir embora. E eu pregando, querendo ir embora. Mas como é que ia ir embora? Tinha as pernas, não tinha mais pernas, já tinha sido atirado. Né, meus irmãos? E aí, muitas vezes, é que as pessoas caem do cavalo, que pensam que todos são iguais. Entende? Não porque Deus me amasse mais do que os demais pastores, mas porque eu estava cuidando da igreja de Deus. Então, Deus estava zelando ali. Talvez os demais pastores, né, não estavam tão interessados, né, no bem-estar espiritual do povo. Né? Talvez tivesse desvirtuado muitas coisas para o seu bem próprio, pessoal, financeiro e outras coisas mais. Mas nós, meus irmãos, temos tentado apregoar, né, sem heresia, sem hipocrisia, mostrando a realidade das Escrituras como elas são. Entende? Para não desvirtuar nada, nem mutilar nada, nem acrescentar nada, nem diminuir nada, mas pregar conforme Deus tem colocado em nosso coração. E isto eu acho que agrada sumamente, né,
o coração de Deus. Deus ama quando pregamos a sua palavra honestamente, sem desvirtuá-la, ainda que em meio à pressão, em meio à opressão, em meio a levantes e tudo mais, mas nós devemos continuar fiel à palavra e Deus continuará sendo fiel para com a nossa vida e a nossa alma. Tá bom, meus irmãos, por hoje, palma de vitória para Jesus de Nazaré.